Olá, eu sou a professora Cecília Manuel, estamos no nosso canal Estética Sem Cortes com a nossa querida professora Sandra Costa. E hoje a gente vai falar sobre envelhecimento, que é um dos tratamentos mais complexos da área de estética, né, Sandra? E pertinente de várias idades. A gente só não trata depois que tá com 60 anos, né, Sandra? A gente começa essa prevenção do envelhecimento mais cedo. Como é que você trabalha isso com o seu cliente? Sandra, como é que você começa a implantar essa ideia do envelhecimento, a hora de tratar, a hora de mudar o cosmético? Como é que é a tua conduta lá? Então, Cissa, o envelhecimento hoje a gente tem que preconizar realmente por uma questão da faixa etária, né? Então hoje a pessoa que está numa faixa etária entre 20 e 30 anos, ela já apresenta um grau de envelhecimento que a gente pode citar como sendo cronológico, que já vem do fator da idade. Mas a gente pode somar isso também ao ambiente que ela vive. Então fatores externos influenciam nessa condição da pele. Então é a primeira avaliação que eu faço. Qual é o estilo de vida dela, né? O que ela come, com o que ela trabalha, esse tipo de coisa. E aí eu vou adequar dentro desse conceito os melhores produtos que vão ter uma ação sobre esse envelhecimento e a ação preventiva, para que ela não alcance mais idade com um grau de envelhecimento mais avançado. Então, se eu penso numa faixa etária de 20 e 30 anos, por exemplo, é muito importante que a pessoa mantenha a hidratação da pele, que eu mantenha um bom estímulo do colágeno dessa pele. Então, eu vou usar os recursos de dermocosméticos associados aos recursos eletroterápicos para que isso forme um conjunto ali. Isso, se a gente for falar, né, daria uma amplitude de protocolos muito grande. Ainda falando dessa questão da faixa etária, Sandra, a gente usa muito a terapia de renovação, que são os peelings. O que você gosta de usar em peeling quando o assunto é rejuvenescimento? Aí sim a gente vai dizer que a questão da idade vai fazer toda a diferença. Então a pessoa, quando ela tem uma pele acima de 40 anos, onde a gente sabe que o efeito celular, essa renovação celular é mais lenta, então eu consigo trabalhar com ativos mais específicos. Então eu gosto dos peelings químicos nessa fase. Essa fase a gente vai usar o grupo dos alfa-hidroxiácidos, às vezes vou combinar com algum poli, por exemplo, então às vezes um ácido lactobiônico, uma gluconolactona associado a um glicólico, alguma coisa nesse sentido, pra gente estar fazendo. Ainda posso fazer um trabalho que eu acho bem bacana, de associar aí talvez um peeling mecânico, que vai dar uma ação de superfície e uma melhor permeabilidade desses peelings. Já quando é uma pele mais jovem, então o que acontece? Eu gosto mais de optar pelos peelings menos agressivos, porque eu tenho uma renovação celular mais acentuada. Então é a faixa de 20 a 30, 35 anos, a resposta da pele para mim ela é melhor. Então eu uso peelings mais enzimáticos, aí sim mais mecânicos, associado a peelings não tão agressivos. Bacana. Dos recursos eletroterápicos que a gente tem hoje, Sandra, o que você gosta de intercalar com esses peelings? Uma coisa que eu amo de paixão é a radiofrequência. Então, a radiofrequência, ela dá uma resposta rápida em termos de rejuvenescimento. Ela tanto pode ser utilizada no tratamento do envelhecimento da pele já efetivo, acima dos 45 anos, onde eu tenho uma formação ali, uma quebra do colágeno existente, uma formação de um novo colágeno. Como ela pode também ser usada como um processo preventivo para quem tem um grau de envelhecimento menor. Entendi. E o nosso recurso que a gente gosta muito, que é o microagulhamento. É bastante também polêmico, porque alguns profissionais preconizam o uso mais tardio desse recurso, mas você tem alguma contraindicação se esse cliente for mais novo no uso do microagulhamento ou não? Olha, Cissa, eu não tenho uma contraindicação. Eu gosto muito dele também no rejuvenescimento de peles mais jovens. Porém, eu controlo muito o grau da inflamação, porque no microagulhamento a gente tem opções do tamanho das agulhas. Então, você não é necessário que você faça, em alguns casos, um microagulhamento onde você vai instigar um processo inflamatório intenso. Existe uma condição do microagulhamento que é muito importante, muito legal, que é essa parte terapêutica das agulhas, onde eu
aumento da permeabilidade de ativos. Eu uso essas agulhas, na verdade, como uma condição de permear ativos importantes nessa pele e não tanto como uma ação inflamatória, né? Então vamos pensar assim que eu vou trabalhar uma pele mais jovem, uma agulha de 0,25, 0,30 milímetros, no máximo, dependendo, um 0,5, tá? Então, ainda assim, de uma forma mais sutil. Então, eu acho que esse recurso cabe bastante, sim. E um outro recurso que eu acho que pode ser associado, que inclusive não só no tratamento, mas também na ação preventiva, é a fototerapia, porque pode ser inclusive combinada com o próprio microagulhamento, que dá um efeito fantástico na pele. Fototerapia está no nosso carrinho ali do lado. Não abrimos mão da fototerapia por conta da modulação inflamatória, o estímulo do fibroblasto, isso é bastante significativo, né? Porque a luz alcança estruturas celulares significativas, né? Que vão realmente mudar esse tecido. E Sandra, o envelhecimento de uma pele oleosa, a gente sabe que a gente tem rugas mais profundas, né? Menor número de rugas, mas porém mais profundas. Numa pele mais seca, a gente tem aquela pele mais craquelada, né? Que eu posso dizer assim. E como que você trata? Qual que é a diferença para você aí na hora de você decidir na tua ferramenta de atuação aí para poder amenizar? Nesse caso, Cissa, os melhores recursos eles têm que ser combinados. Porque quando a gente tem um grau de oleosidade maior, essa oleosidade ela se torna para mim uma dificuldade muitas vezes, inclusive na permeação de ativos importantes, como fatores de crescimento, por exemplo, os antioxidantes, que são ativos de primeira linha para usar em trabalho de rejuvenescimento. Então o controle dessa oleosidade, a redução dessa oleosidade se faz importante. Então nesse caso é importante combinar as terapias. Posso fazer um peeling superficial inicialmente, já combinar com uma terapia de radiofrequência, de repente a gente faz esse controle da oleosidade e já parte logo para o microagulhamento. Então tem que ser combinada a técnica de acordo com a avaliação. E isso você sabe tão bem quanto eu, que no trabalho clínico depende muito do individual, né? Então uma ficha de avaliação muito bem formulada, com o direcionamento daquele resultado, porque hoje estimular colágeno não é algo muito fácil. Não. Por quê? Porque hoje o colágeno, ele é uma proteína, na verdade, que produzimos, que é dependente de vitaminas, de aminoácidos. Então, se eu não tenho esse subsídio para mim produzir um bom colágeno, então essas terapias, elas não se tornam funcionais. Muitas vezes eu faço um processo inflamatório, mas eu não consigo produzir um colágeno bom, porque, na verdade, a própria pele não está em condições de produzir esse bom colágeno. Por isso que a avaliação, ela é fundamental. O supermercado dessa célula tá fraco, né, Sandra? Pois é. Qual que é a rotina desse tratamento, Sandra? Porque a gente sempre vai a gente é tendencioso a manter o cliente no nosso espaço, né? E às vezes a hora a gente está num plano de tratamento maior e a hora a gente vai para um plano de tratamento de manutenção. Como que é a tua rotina em relação? Vou para um tratamento mais de impacto? Vou para um tratamento, vou manter só na manutenção? Como é que você faz tem essa destreza na hora de escolher? Cissa, jamais um cliente passa pelas minhas mãos sem antes fazer um preparo dessa pele. Primeiro passo, eu vou preparar a pele para o tipo de procedimento que vai ser colocado para ele, seja rádio, micro, eletrocautério, não vem ao caso a técnica que vai ser usada, mas sempre a gente vai fazer um preparo dessa pele. Uma vez instituído qual vai ser a técnica, sempre eu vou ter o pós dela. Então esse tratamento ele leva um período, normalmente 1 mês, 2 meses de tratamento, e é feita uma reavaliação. Então, o que eu coloco meu cliente, isso para mim é muito claro. O tempo que ele está na clínica, ele vem toda semana, então durante toda a semana ele está recebendo um estímulo da pele. E ele está sendo monitorado com relação ao que ele está fazendo em casa. Os produtos que ele tem que usar, a forma que ele tem que higienizar a pele dele, né? Os ativos que vão complementar esse trabalho clínico. Então vai estar sendo todo monitorado o que ele está fazendo no home care.
eu começo a desmamar, vamos dizer assim, o cliente. Então, vamos pensar que eu fiz 8 sessões consecutivas. Estou te dando um exemplo, tá? Que cada caso pode mudar. Mas vamos pensar que eu fiz 8 sessões consecutivas. Então, eu começo a acompanhar esse cliente a cada 15 dias. Então, de uma vez por semana, ele passa a vir 4 sessões cada 15 dias. Nesse período, a gente avalia essa pele se durante esse intervalo maior, a pele se manteve estável com aqueles produtos que ele está usando e com a técnica que a gente usou. Depois esse cliente entra numa manutenção mensal. Porque, Cissa, não existe milagre. Não tem milagres. Então, às vezes as pessoas buscam algo, e isso eu deixo muito claro para o cliente. Quando ele vem para uma avaliação, ele tem que saber isso, porque senão é como se ele jogasse o dinheiro dele fora. Ele vai investir num tratamento da pele dele, da qual essa pele, para se manter, ela depende dessa manutenção mensal que vai ter que ser feita posteriormente. Quando o cliente abandona essa manutenção, a pele ela começa a retornar, a produzir aquilo que fisiologicamente já está efetivado no efeito cronológico, né? Pensando que muitos clientes, quando vão para esse tratamento, costumam mudar alguns hábitos, né, da alimentação, principalmente em função desses nutrientes celulares serem fundamental. Então, existe um tempo. Então, vamos pensar semanal, quinzenal e depois mensal. E esse ritmo, né, essa relação com esse cliente, né, ela tem que ir se estendendo, né, Sandra? Porque a gente está envelhecendo a todo tempo. Né? Nós conseguimos manter uma manutenção desse tecido, mas a gente está envelhecendo a todo tempo. E a tua experiência, me fala um pouco sobre os clientes que têm doenças de base, como diabetes, hipertensão. Você sente uma limitação quanto ao resultado? Sim, sem sombra de dúvida. Principalmente a pessoa que ela tem diabetes. Então a gente percebe que a gente vai lutando contra algo que o organismo dela está produzindo, um nível de radicais livres mais intenso, uma dificuldade no efeito de cicatrização da pele. Então, às vezes, alguns tratamentos a gente nem coloca para que o cliente não perca tempo, porque muitas vezes, dependendo do tipo de doença, certos tratamentos a gente já sabe que não vai dar resultado. Então a gente parte para uma outra linha de trabalho, que é nutrir essa pele, que é colocar nessa pele muitas vezes aquilo que está faltando pelo próprio problema da doença. Olha, Cissa, veja, por exemplo, quem tem problema de pressão alta. A pessoa que toma pressão alta, normalmente ela toma um medicamento que está relacionado a esse medicamento, um outro medicamento que controla o edema. Né? Então o médico associa um diurético normalmente à medicação de pressão. Então a pessoa ela começa a perder um pouco de água. Muitos profissionais, e às vezes até eu vejo na minha equipe, despercebe esse fato. Então quem tem esse problema de pressão alta vai ter uma pele mais desidratada do que uma pessoa que não toma esse tipo de medicação. Estou citando um exemplo. Concordo com você, concordo. Então, esse é um exemplo das muitas coisas que a gente teria que avaliar. Então eu tenho que suprir para essa pele essa desigualdade que acaba existindo. Então eu não tenho um fluxo de água, não tenho água, minhas células não conseguem trabalhar. Aí eu vou lá e faço uma radiofrequência, por exemplo. Eu despercebo esse fato no meu cliente, então eu vou gerar uma desidratação muito maior. Eu estou preocupada com o colágeno, mas não estou preocupada com o suporte. Então, essa situação que eu percebo que é comum no mercado, acaba gerando um efeito muito curto. Então, a pele fica bonita, mas você não consegue sustentar essa pele bonita durante um bom período. Então, quando a pessoa tem doenças de base, ela tem que ser avaliada, e nessa avaliação a gente já tem que adequar esse tratamento a essa condição dessa pele. E é importante, né, Sandra, estar atento que se essas doenças de base estão dentro de um controle. Sim, sem sombra de dúvida. Se a cliente está sendo medicada, se está acompanhando o médico e tudo mais, porque as eletroterapias, nenhuma ferramenta de eletroterapia funciona se não tem água no organismo. É importantíssimo que a hidratação seja estabelecida, né? Outra ferramenta que a gente usa muito em rejuvenescimento, que eu falo, caiu ou não caiu no desuso? A questão das microcorrentes. Os esteticistas mais antigos adoram microcorrentes. Você gosta de microcorrentes? Eu vejo que as atuais profissionais estão deixando de usar. Você gosta dessa ferramenta no rejuvenescimento? Eu gosto muito, mas eu sou sincera em te dizer que realmente as tecnologias mais novas, elas ganham pra gente em tempo.
Por que que eu entendo algumas circunstâncias com relação a isso? Quando você vai fazer um trabalho de microcorrentes, você tem um tempo específico para fazer aquele trabalho e associar, às vezes, aquilo a outros produtos e outras técnicas. Então, hoje, essa tecnologia mais avançada, ela trouxe para você, às vezes, um resultado mais imediatista, vamos dizer assim, que o cliente gosta de sentir. Então, eu entendo porque isso aconteceu, mas sou sincera em dizer que a microcorrentes seria fantástica, né? Na questão de aumento de nível de energia celular, absorção, metabolismo. Então, ajudaria isso muito. Eu gosto da microcorrentes, mas te confesso que uso pouco, Cissa. É importante falar das ferramentas mais antigas, das atuais e o quanto as atuais otimizaram o nosso trabalho, né, Sandra? Sim. O quanto a gente ganhou em tempo e versus também a questão financeira também. Se você consegue otimizar tempo, você também vai conseguir melhorar os seus ganhos, porque nosso trabalho ainda é muito braçal, né? A gente depende ainda hoje, de uma Cissa, atividade. o que acontece? Às vezes um profissional ele fica tão preocupado em adquirir um equipamento tão novo, uma tecnologia, que ela esquece às vezes de que existe esse recurso, né? A gente teve uma época que a gente usava muito o eletrolift, a gente tinha resultados excelentes, né? Vamos pensar assim. Só que o que acontece? Isso foi caindo mesmo num desuso quando apareceu o microagulhamento e outras tecnologias. Hoje a gente tem até radiofrequência microagulhada, né? Como técnica. Então a coisa cresce e você não consegue acompanhar tudo, né? E o evolution da radiofrequência, que é a CRIO, uma profissional, né, que hoje ela tem esse recurso, ela tem um tesouro nas mãos, na verdade, né? Que muitas vezes está ali parado e ela fica pensando, como que eu vou fazer esse tratamento diferente, né? Então realmente é uma boa sugestão, né? Para que a gente... As ferramentas que são, vamos dizer, mais baratas, outras que envolvem mais investimento, tudo que envolve mais investimento tem um ganho maior, né, Sandra? A gente vê que isso é uma realidade. Falei para você falou da radiofrequência, mas a gente tem um equipamento que é mais atual, que é a criofrequência também, né, que otimiza, alcança mais profundidade de interação. Então, assim, no geral, a gente tem uma boa resposta no rejuvenescimento, né? Tem. E uma coisa é certa para mim, Cissa, que a combinação dessas terapias e o controle do home care do cliente é fundamental para a gente obter resultados satisfatórios. Sandra, muito obrigada pela tua presença hoje no nosso canal. Gente, falamos um pouquinho mais sobre rejuvenescimento, as suas ferramentas e uma satisfação imensa ter você aqui, Sandra, mais uma vez com a gente. Cissa. E acesse o nosso canal, nossas redes sociais, acione o sininho para você receber as notificações e aguarde os nossos vídeos. Até lá!